Olá, povo de Deus, graça e paz, bem-vindo a mais esse momento de reflexão na palavra de Deus, para mais esse dia de isolamento e confinamento, mas crendo que estamos na presença de Deus e a graça de Deus não nos abandona jamais. Nós estamos aqui para buscar a sua presença e exaltar o seu santíssimo e glorioso nome. Eu quero trazer uma reflexão de hoje. Está no livro de Neemias, capítulo 1, versículos 6 e 7, que diz assim: que teu ouvido esteja atento e teus olhos abertos para escutar a oração que este teu servo hoje pronuncia diante de ti. Dia e noite fico orando em favor dos israelitas, teus servos, confessando os pecados que nós, os israelitas, cometemos contra ti. Sim, também eu e a casa de meu pai pecamos. Agimos realmente mal contra ti, não observando os mandamentos, as leis e as normas que transmitiste a teu servo Moisés. Amém? Olha só, essa oração de Neemias traz uma palavra de Deus para nós e para nossas vidas que é muito significativa do ponto de vista de se fazer uma oração onde se reconhece as culpas. Um dos melhores exemplos na Bíblia do que é oração é o clamor de Neemias, nesse capítulo 1. Nesta súplica aqui, nós encontramos os grandes temas que fazem parte de uma verdadeira compreensão do mundo espiritual em que vivemos. Podemos copiar e podemos até imitar os vários aspectos da intercessão de Neemias. Mas nós devemos levar em conta uma coisa nessa oração. Que esta oração, ela revela um homem com um coração quebrantado por Deus. E isto não pode ser reproduzido. Podemos reproduzir vários aspectos, mas não podemos reproduzir o coração quebrantado. Observe que nessa oração, o que diz respeito à confissão de pecado, como ele faz isso? É comum ouvirmos veementes denúncias de pecados cometidos por outros. Vivemos nessa época, por exemplo, caçando quem é o culpado por uma praga que existe no mundo. Existem denúncias de pecados que fazem parte até da igreja como de um todo, denunciando até pessoas que são ou foram de dentro da igreja. E essas denúncias sempre vêm acompanhadas por um certo tom de superioridade, Porque os denunciantes, eles se sentem como se estivessem livres de culpa, como se a culpa fosse só dos outros. Mas esse tipo de atitude, ela não vem do Espírito Santo. Uma pessoa que é verdadeiramente quebrantada, ela não fala do pecado deles, mas fala dos nossos pecados, como Neemias faz nessa passagem da Bíblia. Neemias, ele não viveu na época do afastamento espiritual dos seus antepassados. Esse afastamento dos seus pais, dos seus antepassados, resultou na invasão de Israel pelo exército babilônico e, consequentemente, veio o exílio, aonde Neemias estava sofrendo por causa desse exílio. Mas, mesmo assim, ele ora nessa passagem dizendo: faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos. Olha, meus irmãos e irmãs, o copeiro do rei Neemias percebeu que a rebeldia e a dureza de coração existentes, nos seus antepassados
também se encontrava em seu íntimo. A rebeldia e o pecado que existia em gerações passadas também está presente nele, está presente em nós, né? Porque a Bíblia ela é enfática quando ela diz para nós em Romanos capítulo 5, versículo 12 da seguinte forma: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Então agora deixa eu te fazer uma pergunta em nome de Jesus. E você? Você caça culpados nesses tempos aflitivos que nós estamos vivendo? Ou você também se reconhece culpado? As pessoas, uma boa parte, agem de diversas formas diante de crises como essa que nós estamos vivendo. Egoisticamente, né? Querendo, né, pensar no seu. É algo da natureza pecaminosa do mundo. Mas o Espírito Santo pergunta para você: e você? Assume a culpa também ou está simplesmente procurando culpados? Isaías, o profeta Isaías, ele teve a mesma percepção espiritual que Neemias teve quando viu a glória do Senhor assentado sobre um alto e sublime trono no seu santo templo celestial, né? Ele não acusou ninguém. Isaías, quando viu a glória do Senhor, ele não acusou ninguém dizendo: ai de mim, que habito no meio de um povo imundo, ai de mim, que moro nessa cidade de pessoas egoístas, nesse país de pessoas que são egoístas e não pensam nos outros. Não. Sabe o que Isaías disse? Capítulo 6, versículo 5, está dito assim: então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então Isaías começa olhando e tendo essa percepção espiritual. Veja, a tremenda revelação da grandeza e da santidade de Deus permitiu Isaías ver que o pecado havia contaminado não só a vida dos outros, mas a sua também. Você deve entender, né, que pesadas, preconceituosas e rancorosas denúncias contra o pecado em outras pessoas raramente vai produzir mudanças nessas pessoas, né? A pessoa que recebe essas pesadas, preconceituosas e rancorosas denúncias dos seus pecados se sentirá agredida e condenada. E quando nós partimos assim, só de apontar o erro dos outros, nós estamos endurecendo o coração, condenando as outras pessoas, e nós não estamos contribuindo para fazer com que as pessoas, né, se sintam mudadas. Não, né? E por consequente, elas vão se sentir desesperadas e elas vão se fechar. Deus, né, disse ao profeta Jonas, quando o profeta Jonas queria agir dessa forma com o povo de Nínive, porque Deus havia mandado ele com uma notícia, dizendo: fala a grande Nínive, daqui a 40 dias eu vou destruir essa cidade. E Nínive era um povo realmente que massacrava o povo de Israel, o povo do profeta Jonas. Mas quando ele viu o milagre, o arrependimento desse povo, ele esperava desgraça, mas Deus fez outra coisa diferente. É dito assim: e o Senhor disse: você tem compaixão da planta que ele custou, que não custou nenhum trabalho. E aqui Deus está falando de uma certa planta que ele fez crescer por cima da cabeça de Jonas, quando ele estava no meio do deserto, né, olhando de cima de um morro a cidade, num sol escaldante.
E aí essa planta murchou e ele ficou com dó da planta, mas porém lá na cidade ele esperava desgraça e somente apontando o pecado e os erros dos outros. Então Deus prossegue dizendo: você não a fez crescer. Numa noite ela nasceu e na noite seguinte desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? O coração de Deus é bem diferente. Mas, quando eles perceberem, quando as pessoas que você está condenando, elas perceberem em você, em você, na pessoa, o quebrantamento dentro de você, elas se sentirão invadidas, incentivadas a buscar a Deus, em Deus, a purificação delas mesmas. Então, meu amado, amada, não é tempo de culpa, de apontar os erros dos outros. É tempo de sentirmos-nos todos responsáveis. É tempo de sabermos que os pecados, todos, nós fazemos parte deles. E nós estamos aqui para nos arrependermos disso. Este profundo sentimento que Neemias sente, que chama a gente a sentir também, sentimento de quebrantamento, é o resultado de se estar na presença de Deus. Quando nós estamos na presença de Deus, nós percebemos essas coisas. Aquele Deus que é luz e é santidade, faz a gente ver não só o erro dos outros, mas o nosso. Deus quer usar você como ministro da reconciliação. Deus não quer usar você como um carrasco da condenação. Não, a nossa vocação diz 2 Coríntios 5, versículo 18 e 19. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Deus quer que você se torne um ministro do Evangelho, da reconciliação, de Deus reconciliando em Cristo Jesus consigo o mundo. Deus não quer como um carrasco e condenador das pessoas. Pense nisso em nome de Jesus. É esta a nossa vocação cristã. É essa vocação que você deve exercer nesse momento, aonde você está, no seu isolamento, através da sua voz em redes sociais. Deixa eu orar contigo em nome de Jesus. Pai, nós estamos diante da tua presença e como Neemias, Senhor, nós queremos orar e dizer: meu Pai, se tudo que acontece nesse momento de crise, nesse momento terrível, Senhor, é um momento não só de culpa do outro, mas é culpa nossa, Senhor. Meu Deus, nós precisamos te buscar mais e pedimos te buscar mais e pedimos ao Senhor que nos ajude a te buscar mais, que teu Espírito nos incentive, que o teu Espírito Santo nos use nesse momento, Senhor, para levar ao mundo a palavra de reconciliação, a palavra de transformação, a palavra, meu Deus, de chamado ao arrependimento. Cria em nós mesmos, Senhor, um coração quebrantado na tua presença, para poder, Senhor, sermos exemplo de quebrantamento para o mundo e de busca do Senhor. Meu Deus, diante da crise, nós queremos nos quebrantar e reconhecer a tua poderosa mão. Não queremos condenar ninguém, Senhor.
queremos reconhecer a nossa culpa junto com a culpa dos outros, Senhor. Queremos que nossa culpa, meia máxima culpa, Senhor, seja toda nossa em nome de Jesus. Meu Deus, tem misericórdia de nós te pedimos. Amém. Deus abençoe você e a sua vida em nome de Jesus.